Bom, gente, então, como eu havia dito, tá? A gente vai focar, né? A aula de hoje é como se fosse uma continuação da aula passada, que a gente viu outros vídeos, né? 2 vídeos sobre esse processo dos parâmetros curriculares nacionais, sobre a importância deles. E hoje também a gente vai reforçar mais um pouquinho, mas eu quero mostrar de uma forma mais contextualizada como é que a gente percebe eles dentro da disciplina de língua portuguesa no ensino médio, tá? Então, a gente vai basicamente focar mais a aula de hoje nesses princípios. E de forma geral, né, quando a gente fala dos chamados PCNs, né, que são esses parâmetros curriculares nacionais, a gente vai focar, né, o nosso ciclo, que é o ensino médio, né, na nossa disciplina, que a gente vai ser encarregado, que é de língua portuguesa. Como é que esses parâmetros, para que eles servem, né? Porque eles são importantes. Então, é interessante a gente pensar, né, antes de tudo, que os parâmetros curriculares nacionais, eles visam orientar o ensino de língua materna, né, a nossa língua materna, que no caso é a língua portuguesa, com foco na compreensão e uso da língua, principalmente para comunicação, interpretação de textos, além da análise linguística e do desenvolvimento da competência comunicativa, tá? Então, os parâmetros do ensino médio, eles orientam que as aulas de língua portuguesa, elas tenham como prioridade a comunicação, né? Essa competência comunicativa, tanto na oralidade quanto na escrita. A leitura, que está aí dentro também, né? Depois eu destaco ela como uma protagonista em separado. Mas a interpretação de textos, que é algo que a gente vê como muita carência ainda no ensino médio, talvez vocês percebam isso no estágio, a falta de interpretação de texto, que compromete a competência comunicativa. Porque se eu falo algo, né, ou leio algo que eu não consigo interpretar, a comunicação ela vai ficar comprometida. Porque se eu não entendi, o autor ele não conseguiu passar a mensagem para mim que estou lendo o texto, né? Eu, enquanto estudante do ensino médio, né? Então, o professor ele precisa mediar essas dificuldades, né? O professor de língua portuguesa. E, além disso, a questão da análise linguística, das variações linguísticas, elas estão presentes. E aí é o momento que a gente percebe tanto o campo da literatura, né? Com os textos literários e os gêneros literários para a leitura de textos, quanto a linguística e toda a sua área de competência, elas estão aliadas, elas estão juntas nessa finalidade, né? Nesse mesmo caminho que é essas orientações para a compreensão, né, da nossa língua materna, que é a língua portuguesa, tá bom? Então, é importante a gente entender, né, sobre os conhecimentos de língua portuguesa, né? Quando a gente pensa esse conhecimento da língua portuguesa, a gente tem que pensar enquanto conhecimento coletivo, né? Então, não é um conhecimento que tem que partir apenas do professor de língua portuguesa, né? Nem apenas dos alunos, nem apenas do corpo pedagógico da escola, que vai também estar orientando os projetos políticos pedagógicos baseados nos PCNs, né? Não é o trabalho individual de cada um, mas um trabalho coletivo, conjunto entre essas unidades, tá bom? Para que realmente a gente consiga alcançar o que a gente chama de conhecimento de língua portuguesa. E aí eu vou ler aqui junto com vocês esse pequeno trecho que diz o seguinte. O exposto, né, sobre os PCNs representa uma síntese das teorias desenvolvidas nas últimas décadas sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua materna e o papel que ele ocupa.
A novidade está em ativer, né, a disciplina no eixo interdisciplinar. O estudo da língua materna na escola aponta para uma reflexão sobre o uso da língua na vida e na sociedade, né? É a gente mostrar para o nosso aluno que a língua portuguesa ela tem um sentido de ser e um sentido de existir. Ela não é só regras codificadas, né? Porque isso acontece muito quando o professor lhe dá um ensino descontextualizado para o aluno. Olha, aprende essa regra de gramática dessa forma, mas não mostra o sentido dele aprender aquela regra, a importância dele aprender aquela regra para a vida dele, não só com o uso da língua que ele precisa como comunidade, como competência comunicativa, mas para a vida dele em sociedade também, né? Então é preciso mostrar essa importância. E aí quando a gente pensa, né, a disciplina de língua portuguesa na LDB, que eu falei, né, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, que é uma orientação que vem antes dos PCNs, né, ela vinha, né, dicotomizada, né, dividida, língua e literatura. Ela dividia, enquanto que os parâmetros curriculares, eles orientam para que elas sejam pensadas enquanto uma unidade, né, enquanto um diálogo para o ensino de língua materna, que é a língua portuguesa, tá? Enquanto que a LDB até então, ela dicotomizava, né, ela dividia, ela segregava língua e literatura, que é um erro, né, gigante quando a gente divide completamente essas duas áreas, tá? Com ênfase na literatura brasileira, tá? Quando se dividia a literatura apenas literatura brasileira. E aí essa divisão repercutiu na organização curricular. A separação entre gramática, estudos literários e redação, né, uma disciplina, a língua portuguesa, ela era fragmentada nesses três eixos, né? Então, tinha as aulas apenas de gramática, as aulas apenas de estudos literários e as aulas apenas de redação, que é produção textual. E os livros didáticos, em geral, né, e mesmo os vestibulares, reproduziram o modelo dessa divisão por muito tempo, por muitos anos, tá? Então, muitas escolas mantêm professores especialistas para cada tema. E há até mesmo aulas específicas, como se leitura, literatura, estudos gramaticais e produção de textos não tivessem relação entre si. Que é, como eu falei, o grande erro, né, de se cometer. E aí a gente precisa, né, pensar nessas situações em que o caderno do aluno era assim dividido. Né? Então, a gente precisa, dentro do estágio, perceber se essas fragmentações ainda ocorrem, né? Se os professores, os docentes que vocês estão acompanhando no estágio, eles fazem essa divisão ou não, tá? A gente vai apenas observar, porque como as leis de diretrizes e bases na educação, ela... dentro de uma hierarquia, ela é maior que os PCNs, né? Então, muitas vezes, as organizações dessa disciplina, elas são baseadas mais na LDB do que dentro dos parâmetros curriculares nacionais, que foi um outro projeto pensado com essa forma de não mais dividir o ensino de língua portuguesa dessa forma, mas de agregar, de juntar tudo e pensar o ensino, né, e a aprendizagem de língua materna com esses três componentes unidos: a gramática, os estudos literários e a produção de texto. E aí, por que é importante a gente pensar, né, sobre essa dicotomia e de quanto que ela pode ser prejudicial na relação ensino-aprendizagem de língua portuguesa? Né, continuando aqui, a língua situada no emaranhado das relações humanas, nas quais o aluno está presente e mergulhado, não a língua divorciada do contexto social vivido, né? Porque quando a gente ensina a língua portuguesa, a gente
não pode, digamos assim, mostrar para o aluno que a língua portuguesa ela é um ensino, ela é um momento que a gente estuda que está distorcido, que está separado do contexto dele, do dia a dia, do contexto social, do que ele vive, do que ele vivencia. Pelo contrário, né, a gente tem que mostrar que ela faz parte, né, do dia a dia dele, do cotidiano dele. Então, por isso é importante ele pensar nela enquanto um campo de conhecimento, enquanto uma relação de aprendizagem, tá? Sendo a língua dialógica por princípio, né? A questão da dialogia, que a gente conversa, que a gente dialoga, né, a partir dela com outras áreas do conhecimento. E quando eu falo conhecimento, eu não estou falando conhecimento só da escola, mas do conhecimento de vida, tá? Não há como separá-la da sua própria natureza, mesmo em situação escolar. Base de todos os saberes e dos pensamentos pessoais, o estudo da língua impõe um tratamento transdisciplinar no currículo, né? A gente tem que começar a transcender também, começar a pensar a língua portuguesa em contato, em diálogo com outras áreas do conhecimento, com a história, com a geografia, com a sociologia, né, que são com a arte, que são as áreas que o ensino médio já estuda, né? Quando de suas escolhas curriculares, a disciplina de língua portuguesa deve ser articulada com os pressupostos da área, diferentemente de outras legislações que estipulavam carga horária específica para a disciplina. Né? O parecer desse Conselho Nacional de Educação e a da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, preconizam sua permanência de acordo não só com a proposta pedagógica da escola, mas também em razão das competências a serem objetivadas na área. Isto é, a escola deve decidir a carga horária da disciplina com base nos objetivos da escola e da aprendizagem com o tratamento interdisciplinar. É por isso que vocês perceberam no estágio que tem carga horária que tem 5 aulas de língua portuguesa e em outras escolas tem 6. Né? Depende do que você quer priorizar. Eles deixaram isso, digamos, de uma forma mais livre para que a própria gestão escolar decida, tá? Os objetivos da educação básica, né, que está no artigo 22 da LDB, já apontam a finalidade da disciplina, ou seja, desenvolver o educando, assegurando-lhe formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meio para progredir no trabalho e em estudos superiores. Né? Dá todas as condições possíveis para que esse aluno, aprendiz do estudo da língua portuguesa, ele tenha condições tanto para o mundo do trabalho técnico, enfim, todo o trabalho que aquele aluno queira exercer, quanto, né, para os estudos superiores, porque depois do ensino médio vem o ensino superior, então ele precisa ter todas essas condições, não só focar numa coisa nem na outra, mas tentar preparar ele de uma forma completa, que independente do que ele escolha, né, dele para o futuro, depois do ensino médio, ele tenha condições de seguir, né, dentro do que ele aprendeu do conhecimento de língua portuguesa. De que forma o ensino da disciplina pode visar a esse desenvolvimento, né? Como é que, então, a língua portuguesa ela pode ajudar esses educandos, esses alunos a seguir ou no mundo do trabalho ou no mundo do ensino superior, né? Como é que ela vai, digamos assim, preparar esses jovens para esse futuro, né? Essa é a primeira decisão a ser tomada, né, na sua inclusão curricular. Né? Você, professor, que vai preparar o seu plano de ensino, os seus planos de aula, né? Como é que isso vai atingir, digamos assim, o seu aluno no ensino médio. O artigo 26, no parágrafo 1º, fala da obrigatoriedade do estudo de língua portuguesa. Entendemos por estudo uma perspectiva de tratá-la com
como objeto de conhecimento em diálogo, já que o aluno domina em diferentes graus seu uso social, né? Já que o aluno ele utiliza a língua para se comunicar, para falar, né? Para que ele esteja ali se comunicando no universo de possibilidades, de contexto onde o aluno está inserido, mas a gente precisa entender, né, como que essas expectativas, essas perspectivas, né, da língua portuguesa enquanto uma área do conhecimento, ela pode estar auxiliando, ajudando esses alunos. Isso, gente, é uma pergunta que agora a gente pode não ter respostas, né? A gente talvez no final do estágio, ou não, né, mas eu espero que sim, a gente possa voltar para essa discussão, né, de perceber assim, o que o ensino de língua portuguesa pode estar ajudando o meu aluno a estar preparado para esse futuro, tá? E quando eu falo futuro, como eu estou falando para vocês, não só o ensino superior, mas também o ensino técnico, né? Aquele aluno que já tem uma vida profissional ou vai ser inserido num campo profissional técnico, manual, enfim, que às vezes não exigem o nível superior, né? Mas mesmo que ele não tenha oportunidade ou dependendo das escolhas que ele faça, não pense em ir logo para o ensino superior, que termina o ensino médio, mas que condições também, dentro do conhecimento de língua portuguesa, eu vou poder ter contribuído com esse aluno, né? Então, é uma pergunta que a gente vai tentar buscar respostas em outro momento. Bom, então, agora focando mais nos parâmetros, né? Quais são os principais objetivos e orientações dentro dos PCNs, né? Assim, quando eu falo objetivos, os objetivos grandes, os gerais sobre eles. Bom, o primeiro é a compreensão e o uso da língua, né? Ou seja, os PCNs enfatizam a importância de compreender e utilizar a língua portuguesa como ferramenta de comunicação para expressar ideias, interagir com o mundo e construir a identidade desse próprio aluno. Então, é importante que ele perceba essa importância e esse sentido que a língua portuguesa tem na vida dele, tá? Que ele entenda a importância comunicativa dela, tá? Outro é os textos como unidade de trabalho, ou seja, o texto é o ponto de partida para as atividades de leitura, produção e análise linguística, com foco nos gêneros textuais e nas práticas discursivas. Por que eu tenho que falar isso? Que o texto tem que ser a unidade do trabalho. É justamente para que o ensino de língua portuguesa ele não venha a se tornar um ensino descontextualizado, sabe? Aquele ensino que é desconexo. Eu vou ensinar orações subordinadas para os meus alunos e aí eu coloco só a frase isolada no quadro e mostro a regra. Não, é importante que eu trabalhe o texto, independente do gênero que esse texto seja. Ele pode ser um gênero literário ou não. E aí, a partir do estudo dele, né, sobre o conhecimento daquele texto, aí eu parto para o ensino da gramática. Aí eu aplico o conhecimento das orações subordinadas, coordenadas, aí eu pego frases de dentro do texto que eles já leram, que eles já debateram, que eles já compreenderam. Aí sim, eu vou estar trabalhando a partir do texto, né? Enquanto uma unidade de sentido, enquanto ponto de partida para todas as outras atividades. Atividade de leitura, de análise linguística, de produção de texto, redação, né? Enfim, mas tudo tem que partir do texto, tá? É ele que vem primeiro.